para se instalar a Bolsa de Valores aqui. E a Bolsa de Valores iria ficar justamente na rua de Novembro. Acabou que, por motivos, né, políticos, financeiros, não se instalou a Bolsa, mas se colocou o relógio como marca, né, desse planejamento, desse pensamento. E aquele exercício que eu pedi para vocês fazerem, né, de olhar para as edificações em cima, quem reparou que aqui era a Livraria Universal? Quem não sabia que era? Pois é. Essa livraria ela era muito conhecida na cidade, pois daqui saíam os principais livros. As pessoas, principalmente no período da Belle Époque da borracha, elas vinham aqui tomar café, ler os seus livros, comprar, o que foi perdendo ao longo desses anos. Mas o que é interessante observar também é que existe algo que se chama platibanda. Você sabe o que é platibanda? Platibanda é como se fosse a muretinha que fica em cima das edificações para esconder o telhado. Por exemplo, ali naquela edificação azul, vocês conseguem observar aquela muretinha que está toda trabalhada, com esses pontões, tem até três estátuas, três monumentos. Vocês conseguem observar? Então, aqui na Livraria Universal, a gente também vai ter essa platibanda mais trabalhada, que aquela, com esse frontão ondulado, central. O que isso mostra? A platibanda, ela mostra o poder aquisitivo da família. Então, quanto mais ornamentado fosse a platibanda, mais decorado, com mais elementos, maior poder aquisitivo aquela família tinha. Então era muito comum as pessoas passarem, olharem e falarem: ah, essa casa, olha como é a platibanda dessa livraria, é alguém muito rico. Mas tem aquele casarão ali, né? Nossa, essa pessoa tem muito dinheiro. Então, assim, é interessante a gente observar, porque na geografia, né, a gente trabalha muito com as formas, as funções, a estrutura e o processo, que o professor Milton Santos fala. E quando a gente vem para a cidade, olhar a cidade, a gente consegue observar isso perfeitamente. Como que a forma ela vai dizer a função que existe naquela casa, ela vai determinar a estrutura que existe lá e o processo em qual está inserido. O exercício que a Vivian pediu para vocês fazerem, né, olhar para cima, perceber que aqui não é só uma loja que vende tecidos, mas que foi uma edificação interessante para os processos que originaram o bairro Campina, né? A Vivian falou para vocês da platibanda e a gente tem um ditado aqui muito, muito interessante, a título de curiosidade para vocês ficarem se conhecendo, que assim, quem já ouviu aquela expressão sem eira nem beira? Ah, aquela pessoa sem eira nem beira, né? Essa vai ser uma expressão que vai surgir das formas arquitetônicas. Então a gente tinha 3 tipos de telhados: a eira, a beira e a tabeira. Quem tinha os 3 era uma pessoa rica, era uma pessoa de posses. E quem não tinha nem eira nem beira, né, só tinha tabeira, estava marcado. Isso é interessante porque quando a gente fala, né, incorpora no nosso vocabulário, nas nossas ações cotidianas, esses processos, a gente vai modificando a nossa sociedade. Então, quando a gente incorpora coisas que vão estar impressas na paisagem, nas nossas ações, né, de todos os dias. E essa paisagem, a Vivian falou, né, que a platibanda mostrava o poder aquisitivo da pessoa, isso não mudou hoje, né? Ainda hoje a gente consegue identificar, por exemplo, o poder aquisitivo das pessoas que moram só pela fachada da residência, né? Só pelos materiais, isso de construção e tudo mais. E é interessante a gente falar disso, porque na arquitetura a gente vai ter também uma arquitetura que vai ser chamada de arquitetura de exclusão, que vão ser peças, vão ser materiais colocados nas fachadas das edificações que vão impedir, por exemplo, que uma pessoa em situação de rua possa dormir na calçada. Como a gente já pode perceber, são elementos bem sutis, mas pequenas grades assim ao redor da beirada da edificação, cacos de vidro no muro, né? Cacos de vidro assim uma grama um pouco mais espessa, a falta de cobertura assim na frente das edificações. Tudo isso vai ser pensado para inibir aquele tipo de uso. Mas também a gente vai ter dentro dessa arquitetura de fusão um outro tipo, que é quando a gente tem espelhos, uma edificação muito espelhada, como a gente tem ali na Estação das Docas. Aquela entrada da escadinha, a gente tem, né, um grande espelho.
Isso também pode ser pensado para que você se olhe, enquanto indivíduo, se olhe e perceba se você condiz com aquele espaço. Isso é uma leitura que a gente pode fazer da paisagem. E na geografia, o roteiro geoturístico gosta de fazer leituras da paisagem e do espaço. Então, aqui a gente tem um conceito que a gente explora muito também do professor Milton Santos, que é chamado de rugosidade espacial. Que assim como as rugas marcam o nosso rosto e nos remetem a uma memória, a um tempo passado, as rugosidades vão ser formas espaciais construídas em um tempo pretérito que vão permanecer hoje com a mesma função ou não. Então aqui a gente tinha uma livraria, né, construída lá no século XIX, pensando essa edificação, a forma dela tinha a função de livraria, que obedecia, né, processos, estruturas outras. E hoje vai ser uma loja, né, no mercado que vai fazer parte do comércio popular da cidade. Então a forma dela vai continuar a mesma, mas a função se modificou por conta, né, da modificação de processos sociais, econômicos, e que vai estar, né, entranhado no que a gente entende de urbano na nossa cidade, né? Então, só para falar para vocês um pouco também sobre a importância de perceber alguns elementos da paisagem para nossa própria reflexão, né, como cidadãos e cidadãs.